O conflito entre árabes e israelenses, marcados pela Guerra dos Seis Dias, em 1967, e pela Guerra do Yom Kippur, em 1973, foi o principal fator que fez do petróleo uma arma econômica. Para pressionar os Estados Unidos e a Europa, que apoiaram Israel nos conflitos, os árabes uniram-se, reduzindo a produção do petróleo, forçando um aumento drástico no preço do barril, que subiu de 3 para 12 dólares no mundo inteiro, originando assim a maior crise do petróleo e afetando toda a economia mundial. Com a crise petrolífera de 1973, encerrava-se o chamado milagre econômico brasileiro. Depois de um período de políticas de importação mais liberais e de uma ênfase na promoção das exportações, a crise do petróleo em 1973 marcou um retorno às políticas voltadas para dentro. Com a queda na demanda internacional associada à crise do petróleo, a melhor esperança de diminuir o déficit comercial parecia ser a redução nas importações. No segundo semestre de 1974, o governo introduziu as primeiras medidas restritivas. As tarifas sobre 900 produtos considerados não essenciais foram elevadas em 100%. A emissão de licenças prévias relativas à importação para bens sujeitos a tarifas maiores que 55% passou a estar condicionada ao pagamento em dinheiro na compra de moeda estrangeira. As empresas estatais foram proibidas de importar bens de consumo. Em 1975, ficou claro que as medidas restritivas que haviam sido adotadas não seriam suficientes para equilibrar a balança comercial. No começo de 1975, a obrigação de pagamento em dinheiro para a compra de moeda estrangeira foi estendida a produtos com uma tarifa maior que 37%. Os importadores tinham que depositar o equivalente a 100% do valor das importações em moeda nacional no Banco Central. Esses depósitos eram retidos por 180 dias, sem que houvesse pagamento de juros ou de correção monetária. Outros 680 produtos também foram incluídos na lista dos produtos sujeitos ao pagamento do depósito compulsório. Essas medidas representaram, na prática, o retorno a um sistema de taxa cambial múltipla para as importações. Ao final de 1975, o governo decidiu aumentar ainda mais as restrições. As tarifas sobre aproximadamente 2.000 produtos, incluindo alguns bens de consumo intermediários, foram elevadas. A emissão de licenças para bens considerados supérfluos foi suspensa. Novos limites foram impostos sobre as importações do governo, incluindo a proibição da importação de produtos quando um similar doméstico estiver disponível. Como parte do retorno às políticas voltadas para dentro, o governo começou um novo plano de substituição das importações, chamado de Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, segundo PND. A ideia era promover substituição das importações, principalmente no setor de bens de capital. Esse plano era visto como parte de um processo de ajustamento a longo prazo, em oposição ao ajustamento a curto prazo representado pelas restrições à importação e à demanda doméstica. Apesar de levar a um aumento das importações a curto prazo e a necessidade de se recorrer ao capital estrangeiro, o segundo PND era visto como fundamental para permitir crescimento a longo prazo. O mesmo levou a uma considerável substituição de importações, o que foi importante para explicar a possibilidade de crescimento econômico com importações relativamente estáveis após 1983. Em 1977 e 78, a situação do balanço de pagamentos parecia sob controle. Em 77, pela primeira vez desde a crise do petróleo, um superávit na balança comercial foi atingido. Em 1978, novamente um déficit na balança comercial. Este não foi muito expressivo, mas, por outro lado, a conta capital tinha melhorado, com um crescimento nos investimentos diretos e empréstimos a longo prazo. O governo começou a afrouxar alguns controles sobre importação. Vários produtos se tornaram gradativamente isentos do depósito compulsório. A segunda fase da crise do petróleo ocorreu em 1979, como consequência da Revolução Iraniana. As revoltas basicamente zeraram a extração de petróleo no Irã. Em 1973, o preço do barril durante a crise era de 12 dólares. Já em 1979, o preço foi a 38 dólares. Infelizmente, esses eventos levaram o governo de volta à política de restrição às importações. No entanto, agora com maior utilização da política cambial. A política econômica norte-americana, combinando expansão fiscal e austeridade monetária, causou uma elevação substancial nas taxas de juros mundiais.
Como o Brasil tinha acumulado uma grande dívida externa depois de 1974, isso significou um grande aumento nos pagamentos de juros. Em 78, a dívida externa era 2 vezes maior do que era em 74. Entre 78 e 79, o pagamento de juros da dívida externa quase dobrou, indo de 2,7 bilhões para 4,2 bilhões de dólares. No início de 79, o governo decidiu tentar uma política de ajustamento gradativo, baseada na administração da taxa de câmbio. Pelo final do ano, como essa política gradualista falhou em fornecer os resultados desejados, uma política mais agressiva foi adotada. Em dezembro de 1979, o governo desvalorizou a taxa cambial em 30%. Essa maxi-desvalorização do cruzeiro representou uma mudança significativa em relação ao sistema de mini-desvalorização, mas de acordo com o governo, era necessário corrigir o problema da balança de pagamentos. Em 1980, o governo estava com medo de que a inflação pudesse ficar completamente fora de controle, e por isso mudou o curso mais uma vez, abandonando a política de desvalorização agressiva da taxa de câmbio. Com isso, o governo deixou a variação cambial nominal prefixada em apenas 40% durante 1980. No segundo trimestre de 1980, o Imposto sobre Operações Financeiras, conhecido como IOF, foi introduzido. E alguns ajustes também foram feitos para incentivar as exportações. Os recursos disponíveis para financiar a exportação foram elevados, e uma taxa de juros fixa mais baixa que a taxa da inflação para financiar capital de giro para exportadores foi introduzido. O programa de estabilização, iniciado no segundo trimestre de 1980, esperava ter efeitos positivos sobre a balança comercial. A ideia básica era reduzir a absorção doméstica e, simultaneamente, diminuir as importações e aumentar as exportações via redução no nível de utilização da capacidade produtiva. Em 1981 e 1982, o Brasil sofreu sua pior recessão desde quando registros começaram a ser feitos em 1947. O Brasil conseguiu restabelecer o superávit na balança comercial em 81 e 82, graças ao aumento das exportações em 81 e à redução das importações em 82. As importações, que não haviam mudado até 1980, estavam em um declínio constante e profundo a partir de então. Entre 1981 e 1983, a quantidade das importações, excluindo o petróleo bruto e o trigo, foi reduzida em média 19% ao ano. Por causa das altas taxas de juros, os pagamentos relativos à dívida externa durante esse período foram bem substanciais. Entre 1979 e 1982, o Brasil pagou 31 bilhões de dólares em juros. Como os recursos necessários para cobrir esse pagamento não poderiam vir somente da balança comercial, novos empréstimos foram contraídos para pagar os empréstimos antigos. Essa situação, que obviamente é insustentável no longo prazo, levou à crise da dívida ao final de 1982, dando início à década perdida.